Olá, meus queridos alunos do Centro Paula Souza, preparados para mais uma aula de Teoria Geral do Processo? Bom, hoje eu mudei um pouco a cara da nossa aula, né? Mudei um pouco o formato, então antes estavam sendo só vídeos meus, mas sem e o material de apoio estava mandando separado, ok? Então hoje eu fiz uma simulação que seria realmente uma aula com a utilização do PowerPoint, numa sala de aula, ok? Então vocês vão ouvir minha voz e vão poder ver o material simultaneamente. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as garantias constitucionais no processo civil, ok? Bom, galera, então eu sei que vocês têm a disciplina de noções de direito constitucional, inclusive eu ministrava essa disciplina antes, não preciso dizer quanto tempo atrás foi isso, mas enfim, essa aula de hoje, ela é focada em processo civil, tá? Então a gente vai ver o que a Constituição fala sobre o processo civil, ok? Então eu não estou entrando na aula do professor de vocês de noções de direito constitucional, tá? Embora seja da Constituição, mas nós vamos falar sobre o processo. Beleza, galera? Bom, vamos lá então. Uma breve introdução, até porque eu sei que vocês já estudam essa disciplina, né? Então a nossa Constituição, a vigente, né? Ela é de 1988, então ela não está tão recente assim, mas é uma ótima Constituição, principalmente em comparado com as outras, tá? Uma das melhores que nós já tivemos. Bom, galera, essa Constituição ela nasceu num cenário pós-ditadura militar, né? Um período de forte repressão aí a direitos, a liberdade de expressão, um certo índice de violência por parte do governo, né? Então que não aceitava alguém contrário a ele, tá? Então nesse contexto a nossa Constituição ela nasce, né, com várias preocupações essas do Brasil não voltar àquilo que eles estavam vivendo antes na época da ditadura militar. Então ela vem com um sentimento de igualdade, né? Pregar a igualdade, então todos são iguais perante a lei. Ela vem com um sentimento de justiça, né? Então são coisas assim que influenciaram nossa Constituição. Então ela traz direitos sociais, ela traz garantias fundamentais, ela traz o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então a pessoa tem direito à saúde, tem direito à educação, e também tem direito à dignidade da pessoa humana. Bom, esses preceitos, eles baseiam, bem dizer, toda a Constituição, né? E vocês estão vendo lá na aula, vão ver ainda. E com o processo também não é diferente, ok? Então a Constituição ela se preocupou com o processo, em instituir normas, né, que regulamentem o processo, ok? Que não deixem também de perder esses pilares aí de igualdade, instruídos com esse sentimento de justiça, tá bom? E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? E acredito que nas próximas aulas, porque o tema é um pouco extenso, ok? Bom, eu acabei falando para vocês um slide antes, né? Então a Constituição institui certas garantias processuais que alicerçam o direito processual, ok? Então são coisas que está escrito na Constituição, que está relacionado ao direito processual, ok? E é uma norma geral, e inclusive com força, né, de Constituição. Não sei se vocês já estudaram a hierarquia das normas, mas a Constituição e os tratados internacionais estão lá no topo, né, da pirâmide. Então todo mundo que está embaixo tem que obedecer, tá bom? Ela é como se fosse aí o zap, né, do baralho, do truco. Ela é uma carta que ninguém pode com ela. Bom, então vamos adiante, galera. Bom, galera, então o primeiro que a gente vai estudar, ok, é do acesso à justiça e igualdade efetiva entre as partes. Então vamos ver primeiro qual que é a problematização aí, né? Por que então a Constituição trouxe aí essa garantia? Bom, não é segredo para ninguém, o Brasil é um país de contrastes, né? Principalmente com relação aí à desigualdade social, né? A gente ainda tem então muito acentuada. Então tem aquelas pessoas que infelizmente não possuem nada, né? Estão completamente aí
desassistidos, né? E tem as pessoas extremamente ricas e tem a classe média aí que está no meio entre uma e outra, tá bom? Bom, mas por que isso, né? Pessoal, você entrar com um processo contra alguém, então não é gratuito, tá? Você vai ter aí despesas, tá? Então você precisa de ter aí uma reserva aí de dinheiro mesmo, gente, para vocês entrarem com. Isso pode variar muito, tá? Para vocês entrarem com o processo. Bom, por quê? Então nós temos as custas processuais, tá? Então quando você vai entrar com o processo, você tem que pagar as custas processuais, tá? Então o fórum, ele é um órgão do governo, sim, ele é um órgão público, tá? É parte do poder público, é um dos 3 poderes, inclusive, poder judiciário, tá? Mas o que acontece? Então lá tem os juízes, lá tem os serventuários, tá? Quem são os serventuários? Oficial de justiça, tem lá os escreventes, lá todo o pessoal que trabalha lá nos cartórios. Bom, fora isso tem o pessoal da limpeza, tem os aparatos, então tem mobiliário, tem computador, tem softwares, né? Então tem equipamento de informática, tem a manutenção do prédio, então tem toda uma despesa, tá? Então você entrar com uma ação para você usar todo esse aparato, movimentar toda essa máquina aí do judiciário, é cobrado então taxas, né? Custas processuais, ok? E tem os honorários advocatícios. Esse então pode variar então absurdamente, né? Então tem advogados aí né, bem renomados que cobram realmente uma quantia considerável para você entrar com um processo. E mesmo consultas jurídicas, né? Quando você vai consultar o advogado, você tem que, né? Ele é um profissional, né? Então ele exerce uma atividade remunerada, ok? Então ele tem remuneração. Então quando você vai entrar com um processo, você tem que pagar essas duas coisas, custos processuais, e você tem que pagar os honorários advocatícios da pessoa que você contratou para você entrar com um processo. Bom, e daí nasce a problematização, né? Porque, professor, mas e a pessoa que não tem recurso financeiro? Eu estava falando de igualdade, mas então não está igual, porque a pessoa que então não tem dinheiro não consegue então acesso à justiça, então a pessoa teve um direito violado, então a pessoa tem que se calar e se conformar, porque não tem como ela ir requerer os direitos dela. Olha, é um problema sério, né, gente? É um problema seríssimo isso. Então, a justiça não está aí só para os ricos, né? Seria se não fosse essa garantia, né? Então, a pessoa não tem condição de pagar. Você, então, vai entrar lá com um mandato de segurança para requerer um remédio, porque você não tem dinheiro para comprar o remédio. E você vai tirar dinheiro de onde para pagar o advogado e as custas processuais? Entendeu? Então, aí é uma coisa bem preocupante. Então a Constituição vem, ok, para resolver aí uma parte, tentar equilibrar aí a balança aí, tá, da desigualdade social e garantir que então as pessoas que possuem baixa renda, né, baixo poder aquisitivo, que então consigam então ter acesso à justiça, tá? Então aí vem como resolver, né, do acesso à justiça e igualdade efetiva entre as partes. Então, olha lá, Constituição Federal institui assistência judiciária gratuita. Esse termo vocês vão ver muito na vida. Então, olha lá, assistência judiciária gratuita. Então, o próprio nome já fala, né? Que não vão ser cobrados, então, nesse caso, as custas processuais. Tá? Então, nas de Mulher, que é a primeira, a Constituição já resolveu. Tá? Então deve ser pedido pelo advogado com devida comprovação da renda, tá? Então não é só você falar para o juiz que não, você tem que comprovar, tá? Como é que você comprova? Então o fulano é pai de família lá, ou então a fulana é solteira, ou que sejam casados, mas que
não tem condições. Como é que você comprova? Então você junta lá a renda da família, tá? Então quanto ganha? É assalariado? É. Qual que é o salário? Aí você junta lá o demonstrativo de pagamento, o lerite, né, da pessoa. Mas você junta também a despesa. Você tem que mostrar para o juiz que aquilo que você ganha não é suficiente para você pagar tudo. Então você junta lá a conta de luz, a conta de água, você junta lá a despesa média do mercado, lá tem gasto fixo com farmácia, então, então a parte de problema cardíaco tem que comprar remédio todo mês, tratamento contínuo, ok? E tem 3 filhos, 2 filhos, todos dependem da renda, então faz a renda per capita da família, enfim, você mostra para o juiz, comprova documentalmente que eles não têm condição de pagar, tá? O juiz vai analisar o pedido, vai conceder ou não, se não convenceu o juiz que a parte realmente é hipossuficiente, né? Aí o juiz vai dar o deferimento ou indeferimento. Bom, e aí o problema dos advogados, né? Então, além da isenção das custas processuais, o poder público disponibiliza, então tem que disponibilizar o advogado. Então tem 3 tipos de advogado. Agora vamos pensar então na figura do advogado. Bom, primeiro nós temos defensoria pública, tá? Então é um órgão público que exerce a defesa aos necessitados. Aos necessitados, lê-se a pessoa que não tem condições de sozinha pagar um advogado, tá? Então, os necessitados. Aqui em Barretos, por exemplo, nós temos o órgão da Defensoria Pública, lá na região dos Lagos, inclusive, tá? Que exerce, então, o trabalho de oferecer a defesa dos direitos aí dessa população necessitada aqui de Barretos. Eu coloquei o link da Defensoria Pública para o caso de alguém ter interesse em saber mais. Então vocês podem clicar, ver certinho como funciona, tá? E se inteirar do assunto para aqueles que tiverem mais interesse, tá bom? Bom, a gente sabe que a Defensoria Pública, infelizmente, não dá conta da demanda toda, inclusive porque não são todas as cidades que têm o órgão da Defensoria Pública, tá? Então, para esses casos em que a Defensoria Pública não consegue atender, você tem a figura do advogado dativo. Tá? Quem que é esse? Então, ele é nomeado pelo Estado. Tá? O sujeito não tem condição de pagar o advogado, a Defensoria Pública não tem como, se não tiver como atender, então vai e nomeia um advogado para pegar a causa. Aí o Estado vai lá e nomeia. Tá bom? Vocês vão ver muito isso na figura do direito penal. O sujeito foi lá, está sendo acusado de cometer um crime lá, correu risco de ser preso. Ele não esperava por isso, ele não se programou para isso, do nada apareceu lá a intimação para ele comparecer na delegacia. E aí ele precisa de um advogado, ele não tem dinheiro para pagar o advogado, o Estado precisa que ele tenha um advogado, porque senão não pode correr o processo, ele tem que estar representado. Tá? Então o Estado vai e fornece um advogado para ele. E se mais por fim do processo ficar comprovado que ele tinha condições de pagar o advogado, o juiz pode sentenciar ele a pagar os honorários advocatícios. Ficou comprovado aí que o sujeito mentiu, então, né, que estava em estado de necessidade, com complicação financeira. Bom, o terceiro advogado é o advogado constituído, é aquele que é contratado pelas partes. Então é aí o advogado privado, né? O advogado privado. Então aí não é o caso da pessoa que não possui recursos financeiros, né? Não consegue pagar o advogado. Aí se consegue, ele vai então, ele contrata um advogado, tá? Esse é o advogado constituído, é a parte que trouxe o advogado. Ok? Agora então aqui a gente já entrou em outra garantia, tá bom? Então aqui é a garantia do que? Do devido processo legal, tá? O nome é esse mesmo, devido processo legal. Então olha lá o artigo 5º da Constituição Federal, copiei e colei ele aí. Ele é gigantesco, olha, aquele inciso ali deve ser o que? O 54?
Bom, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos termos seguintes. Aí vem ele todo gigantesco, né? Eu coloquei só aí um inciso, que é o que interessa para a nossa aula de hoje. Então, ninguém será privado da liberdade. Então, aí você já viu o direito penal, porque não existe prisão civil mais no Brasil. Existia antes de assinar o Pacto de São José da Costa Rica, prisão por dívida. Não existe mais. Prisão civil não tem mais, só prisão penal. Então, voltando, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens. Então, aí nos bens você já entra o que? O processo civil e o trabalhista, onde você está entrando normalmente para requerer algum tipo de indenização, ou no caso do direito real, que vem dos imóveis, né? Então tem lá, o fulano entrou, então 1 metro dentro do meu terreno, o muro lá quando ele fez, eu quero a remarcação. Então aí você já vê o direito civil e, por que não, trabalhista. E aí vem a nossa garantia, sem o devido processo legal, tá? Então, texto ipsis literis, copiado da lei. Vamos então discutir um pouco mais sobre esse assunto. Por que a necessidade de colocar isso, embora seja hoje, né? Hoje é um pensamento óbvio, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Então, antigamente as pessoas podiam ser presas ou ter os bens tomados segundo a vontade do soberano, principalmente em monarquias absolutistas. E era comunsíssimo, tá? Então o rei, ele mesmo legislava, ele mesmo julgava e ele mesmo executava. Ele era os 3 poderes num só, tá? Inclusive lá na França, né? Luís XVI falou: o Estado sou eu. Ou foi Luís XIV, agora não me recordo. Então eles podiam fazer o que bem queriam, tá? Então eles tinham lá os inimigos políticos, inclusive muito famosa era a Bastilha na França. Não tinha ninguém criminoso lá na Bastilha da França. A Bastilha era a prisão política, então era para aqueles que o rei realmente não gostava, ou não fez a referência para o rei que ele passou, ou era acusado de espionagem, alguma coisa o rei inventava, tá? E prendia as pessoas lá, sem processo, sem julgamento, e ele mesmo decidia e tchau. E tomava bens também, principalmente propriedades privadas. Isso era distribuído pelos reis lá entre os lordes, lá entre os condes e barões e por aí vai. Tá? Então, junto com o título de nobreza, a pessoa ganhava ou perdia também a posse da terra. Então, a Constituição de 88 garante o direito de ser processado em um sistema regulamentado por lei. Tá? Então, a pessoa, para perder algum bem ou para perder a liberdade, não é assim, tá? A pessoa chega, prende, fica quieto e pronto, acabou e você não tem direito a nada. Não, se a pessoa tem direito de ser processada primeiro, tá bom? Antes de ser preso aí, antes de ter os bens tomados, tá? Então, hoje, graças a Deus, né, existe essa garantia do devido processo legal, tá bom? Vamos para frente. Bom, tem algumas considerações aí a serem feitas, tá bom? Sobre o devido processo legal. Então, vamos lá. O que é a prisão em flagrante? Igual eu falei para vocês, à medida do possível, como a matéria é a teoria geral do processo, à medida do possível eu vou linkando tudo, né? Então tem que tratar de uma forma geral, depois vocês vão ver isso específico lá na frente. Mas aqui nós estamos falando do devido processo legal, então vamos lá. Prisão em flagrante. A autoridade policial pode, de ofício, o que é isso? Por ato próprio, prender o indivíduo, eu repeti ali o de ofício, unicamente nesta modalidade. O advogado da parte pode requerer juízo. Tá, vamos por partes. Pessoal, a televisão é uma coisa fantástica mesmo, os filmes é uma coisa fantástica. Então,
A pessoa entra lá na delegacia, lá, a mocinha lá, a pessoa faz a denúncia lá nos episódios finais da novela, aí vai a polícia com o sirene ligado, vai, prende o sujeito e tal, aquele frisson danado, aquilo só na televisão, viu, gente? Então a vida real é o seguinte: a pessoa não pode ser presa sem um devido processo legal, nós já vimos. Então a pessoa que faz a denúncia lá na delegacia, então o delegado vai investigar, vai abrir um inquérito policial, até pode ser que busque a pessoa lá na casa, lá onde a pessoa está, mas para colher depoimento, tá? E aí solta depois, se não está em estado de flagrante. Em estado de flagrante é o seguinte, acabou com a botija, que nem diz o pessoal. Então é assim, é na hora, tá bom? É na hora do crime, no momento exato do crime. Aí a polícia vai e prende. E aí tem toda uma teoria de quanto tempo dura o estado de flagrância, né? Quanto tempo. Então tem gente que fala que enquanto durar a perseguição policial, tá? Então vamos lá, ó, a polícia tá fazendo a ronda lá na rua, viu o sujeito pulando dentro da casa com uma sacola na mão, tava furtando a casa, vai, prende o sujeito, olha lá o que é joia, é um monte de coisa. Então tava furtando, mas pegou no ato mesmo, tipo, tava saindo da casa com o produto de furto na mão, então está flagrante, tá? Então a polícia chega, o sujeito tá com o revólver na mão, acabou de dar um disparo lá no outro, matou outra pessoa. Então assim, estado de flagrância. Ah, o sujeito fugiu da polícia, a polícia correu atrás. Enquanto a polícia estiver perseguindo, ainda é estado de flagrante, tá? Perdeu o sujeito de vista completamente, acabou o estado de flagrante. Mesmo quando ocorre a prisão em flagrante, o advogado da parte pode requerer ao juiz, né, então, pedido de liberdade provisória ou relaxamento da prisão em flagrante, para soltar o sujeito, tá? E aí, popularmente, o pessoal se revolta, porque não entende. Aí se ouve muito, fala, fulano foi preso hoje, quando der amanhã, dali 2 dias já está solto. Tá? Então não é que ele está solto porque ele foi inocentado. Muitas vezes ele está solto porque lá o advogado fez um pedido de liberdade provisória ou relaxamento da prisão, que também é para soltar o sujeito em flagrante. Mas isso não quer dizer que ele está inocente, não. Quer dizer que ele vai aguardar o processo em liberdade. Se ele for condenado, ele vai preso de novo. Prisão preventiva. Discute-se se essa é uma exceção devido ao processo legal, pois tem que ser requerido ao juiz. Então, o promotor de justiça está lá com o processo, nisso daí o delegado já fez o inquérito, já apresentou o inquérito para o promotor está tocando o processo. Então, o processo está em andamento, mas vai demorar muito. Então, às vezes a pessoa vai lá e pede a prisão preventiva. Tem que justificar o porquê que está pedindo. Então, o fulano tentou fugir, ele está se escondendo, o oficial de justiça vai lá na casa, ele não atende, ele se esconde lá, finge que não tem ninguém, tá bom? Ou está vendendo os bens, começou a vender os bens que ele vai desaparecer. E, ou seja, quando terminar o processo condenar, ninguém mais acha o sujeito. É o que aconteceu muito na Lava Jato, né? Na Lava Jato, a prisão preventiva ela corria solta, por quê? Eram altos executivos milionários que tinham jatos, que podiam a qualquer momento subir nesse jato e ir embora. Ninguém nunca mais acha, com mansão e conta em tudo quanto é tipo de banco no exterior, né? Você não acha o sujeito mais, tá? Então, ia lá e já pedia prisão preventiva, porque realmente aí era o risco, tá? Uma pessoa com tantos recursos assim para se esconder da polícia, depois a dificuldade para você achar o sujeito era muito grande. Agora aqui é interessante, ó. Em ambos os casos, prisão preventiva e prisão em flagrante, a prisão não substitui o processo penal. O que muda é que o réu poderá guardar o julgamento em liberdade, ou se o juiz negar o pedido do relaxamento ou da liberdade provisória, ele aguarda preso, sob custódia. Tá?
Mas ele de toda forma ele vai passar por processo, ok? Quanto tempo vai demorar para ele passar por processo? Aí já são outros 500, né? Aí já é outra coisa. Então a gente sabe que o fórum ele está, principalmente agora com um período de suspensão dessa magnitude, atrasa mesmo os processos, tá? Demora. Por isso o juiz tende a conceder a liberdade provisória, tá? Porque o juiz sabe que demora. Às vezes vai demorar mais tempo para chegar o dia da audiência, do processo, do julgamento, que vai dizer, se a pessoa foi inocentada ou condenada, ela já cumpriu mais tempo aguardando o processo do que cumpriria depois da condenação. Então é complicado essa questão aí. Bom, galera, então por hoje era isso, tá? Que eu queria passar para vocês. Tem muitos outros ainda pra gente conversar, tá? Muitas outras garantias, ok? E então não percam as próximas aulas, tá? Agradeço aí por terem assistido o vídeo, ok? E precisando podem entrar em contato comigo para esclarecer dúvidas e trocar alguma ideia. Ok, galera? Muito boa noite, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.